E se você tem o sonho de se tornar uma paquita, esse programa é pra você. Porque ela tá aqui, Ana Paula Pituchita Bonequinha, chegando nos estúdios do Podiquinho. E o que não vai faltar é história boa. Bora conferir? Então bora! E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podiquinho. Antes da gente começar, você já sabe quem tá aqui, né? Mas olha, eu quero pedir aquele combo de toda semana pra você ir lá se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, assistir essa entrevista até o final. Quando acabar, vai lá, porque olha, tem gente maravilhosa que passou por aqui. E maravilhosa também é ela que, ó, ela faz parte dos meus sonhos e dos sonhos de uma galera que tá aqui. Se você viveu os anos 80, se você é uma criança grande como eu, essa entrevista é pra você. Porque a gente tá aqui com ela, Ana Paula Pituchita Bonequinha! Que coisa linda Tudo essa bem? recepção, Quinho. Eu amei. É quase um Pituchita Day. Eu te falei, não O falei? quê? E a animação deles, os olhinhos menina, brilhando. A gente pagou, cada um recebe um Pix. Aqui é tudo figurante. Então Mentira. pagou caro, porque eles estão muito animados. Não é mentira, todo mundo aqui é fã. Teve gente que veio de São Paulo com camiseta, com muito amor, pra poder ver a Ana Paula de perto. Gostou? Os roxinhos já conheço, que me acompanha fã. sempre, mas a maioria aqui acho que é a primeira vez. É, tem gente, inclusive, que fazia você quando pequena. Você vai saber isso depois. Teve gente que te imitava quando pequena. Tem gente que te imita quando grande. Tipo eu. A gente vai falar sobre isso, entendeu? Quero ver essa performance. Aí, menina. Mas olha só, eu comecei falando que você faz parte do lúdico de muita gente. Pra quem tá em casa e por acaso é da geração TikTok e não faz ideia do que eu tô falando, Ana Paula foi paquita do show da Xuxa e até hoje tá no nosso coração. A gente tava ouvindo paquitas aqui antes, e cantando e dançando. Primeira pergunta, você tem noção do tamanho que você tem na nossa vida? Eu tenho, eu acho que foi por isso que eu quis continuar. Teve uma época que eu não queria mais mexer com artístico, sabe? Eu achava que estava ficando já, não tinha mais espaço para mim, que as meninas eram muito novinhas, outro tipo de corpo, outro tipo de linguagem. Era uma coisa muito, na época que era, acho que tem uns 7 anos atrás, muito apelativo, umas músicas muito diferentes das que eu gostava de ouvir e de dançar. E aí eu falei, quer saber? Já deu para mim. Só que quando foi isso, o Instagram estava bombando. E eu recebia muitos directs. E eu tenho um hábito, eles aqui sabem, que é responder todos os meus directs. Nem que seja com um coraçãozinho, eu conheço o nome de todos, eu conheço a história de cada um. Teve gente que já se abriu comigo, teve gente que já evitou um suicídio, vendo meus devocionais. Eu falo devocional, mas as minhas mensagens que eu falo no começo do dia. E aí, quando eu percebi isso, e quando a gente voltou agora com o documentário e fazer o show, quando eu vi de novo igual quando era minha época de menina, eu falei assim, gente, tem um porquê, né? Eu acho que alimentar esses sonhos não é só de vocês, é meu também. Porque da mesma forma que vocês me reabastecem, né? Eu acho que eu estar de volta, em todas as coisas que eu passei na minha vida, eu voltei por vocês. Eu falo isso, parece que é clichê, mas não é. Porque quando eu falava assim, gente, mas quem vai me ver? E eu sabia que tinha muita gente. Quem tá igual a mim, quando eu fui plus size? Aí eu sabia que tinha muita gente. Quem já perdeu tudo e foi para recomeçar tudo de novo? Tem muita gente. Então eu falei assim, eu preciso ser voz dessas pessoas que já me fizeram referência. Quando era menina, referência de corpo, referência de cabelo, tudo, mas também que vai me ver referência e vai me ver lutar para que isso seja não só bandeira, mas que as pessoas entendam que nós somos humanos também. Né? Porque tinha muita gente que queria um pedacinho do cabelo, um pedacinho da roupa, queria apertar para saber se era real. A gente é real. Então, eu acho que eu trouxe um pouco, eu acho que das paquetas todas, eu acho que fui a única que trouxe um pouco mais do pé no chão, assim, da realidade. Eu mostro a minha vida no real. Eu não tenho essa de tipo, não vou botar filtro, eu tô gordinha, eu tô magrinha. Não. Eu falo, gente, deu BO, aconteceu, tô triste, perdi isso, perdi aquilo. Gente, tô recomeçando, me pegaram subindo em ônibus. Então, assim, eu mostro que o ser normal, o ser real, é a porta, é a escada para você chegar. Eu também imitava a Xuxa. Eu também mandei foto para produção. Então, eu era uma igual de vocês. Só que Deus olhou lá em cima e falou, não, eu quero que você
vá por esse caminho, sabe? Uma única carta que a sua irmã enviou e você foi selecionada. Recebiam 2.000 Marlene cartas. Matos, não é isso? Quando eu cheguei na produção, era uma produção pequenininha, era uma casa, só que existiam vários morros de carta. Tipo, acho que eles se separavam, sabe? Para Paquita aqui, para sorteio ali. Então, eram vários morros de carta e um profissional em cada morro. Tipo, abrindo as cartas. Eles liam mesmo, eles abriam mesmo. Porque a Xuxa, ela sempre fez muita questão de interagir com o público. Então, ela pegava casos reais, às vezes... Ela que começou aquele negócio de ir na casa da pessoa, na época de Natal, para dar presente e tal. No disco de ouro das Paquita, duplo de platina, ela foi na casa de cada Paquita para entregar. Então, assim, ela sempre fez questão disso. Quando você fala de show da Xuxa, acho que automaticamente quem tá em casa e quem tá aqui também, a gente tem uma nostalgia muito maravilhosa dessa época. Aí a gente lembra você com 10 anos, uma criança, entrando no universo da Xuxa, que a gente sabe que sempre foi muito gigantesco. Quando você entrou nessa época, você tinha noção do que era aquilo? Não. Onde você estava se enfiando, por exemplo? Não, nada. Porque a gente sabe, quem é teu fã, que você era muito fã da Xuxa. Que no começo era difícil você pegar as coreografias. Levei você muita ficou bronca. um ano fora. Porque você olhava a Xuxa e você ficava meio parado e esquecia de trabalhar. Então você não tinha noção do tamanho que era aquilo. Não, eu vim do subúrbio, né, Quinho? Então, assim, na minha casa, eu pedi a Deus para ver um artista, para ver a Xuxa passar de carro na minha rua. Eu achava que nunca nenhum artista ia pisar lá de tão longe que era. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Eu acho que esse negócio que hoje está tão em moda, que é você fazer a força do pensamento, você desenhar na sua mente as coisas, eu fazia isso desde menina. Eu ia dormir, eu tampava a coberta e eu imaginava como seria eu queria ser aeromoça, então eu imaginava toda arrumadinha, entrando no avião, eu imaginava eu cantando, dançando, tanto que eu botava minhas bonecas. Eu tinha todas as bonecas assim e eu fazia show para as bonecas. E eu era professora, eu falava, vocês não sabem isso hoje, eu tenho que ensinar para vocês hoje. Eu era brava, sabe? E aí eu ensinava para as bonecas. Então... E até hoje eu tenho isso. Se você falar para mim assim, Ana Paula, olha, tem uma coisa que ninguém quer fazer. Eu vou lá e faço. Minha mãe dizia que eu era sem vergonha mesmo, sem vergonha de não ter vergonha de nada. Eu ganhei, na época, o concurso do Carequinha, que era de rebolar mais. Na minha cidade, ele foi cantar lá, foi fazer um showzinho e eu não quis saber, eu tinha que dançar ali junto. Então, eu sempre fui muito assim. E eu acho que isso também ajudou muito, porque mesmo eu não sabendo nada daquele mundo, gente, eu nunca tinha visto uma câmera. Minha primeira bronca, eu já contei isso várias vezes, porque eu ficava assim, ó, pra Xuxa. A Xuxa fazia isso, eu fazia assim. Eu sempre achei... Todo mundo acha ela maravilhosa, mas a Xuxa tem um negócio de um encanto. Você fica do lado dela, você paralisa. Ó, todo mundo tá fazendo assim cabeça. Porque vocês paralisam. É o cheiro dela, é o toque dela. E ela sempre foi muito carinhosa comigo. Ai, minha menininha, você morava em Vista Alegre, eu morava lá, que é perto, né? Bento Ribeiro. Olha, Marlene, então ela sempre fazia muito, por isso que eu acho que eu fiquei muito agarrada com a Xuxa. Porque ela viu que era uma criança que era apaixonada por ela e que não sabia nada. Eu acho que se ela não me ajudasse, porque eu já maquei, porque ela me ensinou a desfilar, ela adorava tirar fotos, eu tenho muitas fotos dela, que ela me levava para casa dela e botava as roupas dela e fazia as fotos para mim. Aí ela me ensinava a olhar para a câmera. Tudo aquilo que ela fala em entrevista, que ela fazia, que ela aprendeu, ela me ensinou. E eu sempre quis aprender muito. Eu acho que esse é o meu diferencial, talvez, da época, porque todo mundo queria ser artista, todo mundo queria trabalhar certo, ganhar essa grana. Eu não, eu queria vê-la feliz. Eu queria rir com ela, eu falo parecido, eu faço as mãos parecidas, porque acabou de tanto viver perto dela. Ela até brincava, quando a gente mora com alguém, a gente pega os trejeitos das pessoas. E acho que foi isso. E aí eu acho que esse carinho que ela teve esse tempo todo comigo, passou para a televisão. As pessoas falavam assim, por que a Xuxa tem tanto carinho? Deixa eu ver o que é ela. Ela fala igual a ela. Ela canta igual a ela. Ela é meiguinha. E aí sempre foi esse negócio. Mas a pergunta que você me fez de eu ter visto, eu nunca vi. E levei muita bronca, porque eu não sabia como era ficar na frente das câmeras. Então, eu ficava de costas. Eu brincava com as crianças, tinha que trabalhar. Aí, eu queria ficar vendo brinquedo. Eu abria o brinquedo e ficava vendo como era, sabe? Então, assim, eu levei muita bronca no começo. O show mesmo, eu nunca tinha tido uma aula de coreografia. Eu fiz aula de balé, mas muito pouco. E aí, quando eu entrei, me jogaram num show.
quando me jogaram no show, igualzinho aquele do documentário. Parece que eu revi a minha cena. Era um palco alto, não tinha cenário, era só balão, e era o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que as Paquitas eram as 4 e a Roberta. E a Priscila e a Tatiana, eu não me lembro se elas estavam, não me lembro. Vou perguntar a Priscila, que a Priscila lembra de tudo. E aí eu lembro que elas sabiam todas as coreografias. Elas iam bonitinho, todo mundo igual. Resumo, eu ia pro outro lado, elas levantavam o braço, eu abaixava, tinha que abaixar, eu levantava. Depois eu me lembrei que como é que fala? Como é que você esbarra? Eu esbarrei na Xuxa, eu esbarrei nas meninas. E aí eu me lembro que eu não vou expor aqui, uma das paquetas chegou assim pra Marlene e falou: eu não tô aguentando essa menina. Ela tá atrapalhando tudo, tira do palco. Não precisa dar o nome, só a primeira letra. Não posso. Sabe por que eu não posso? Porque é uma letra que não tem no som. Ah, tá. Alguém quer sorvete? Não é. Não é. Nada. É que alguém falou a aqui. Sorvetão era gente boa comigo. Ela era boazinha. A Sorvetão sempre foi gente boa. Não, agora ela sempre... que ela tá meio despirocada, mas ela sempre foi maravilhosa. Mas eu não acho que ela tá despirocada. Eu acho que ela tem uma linha de raciocínio que é diferente de muita gente, do nosso público principalmente, e que, na minha opinião, não se rotula como religião ou política, é a opinião da pessoa, porque eu posso ter a minha opinião e não ser a favor de nada disso e conviver e falar em público o que eu realmente acho certo. Pode ser que naquele momento eu discorde de algumas coisas, mas eu falo assim, não, na minha cabeça, o que é melhor para todo mundo é esse caminho. É que eu acho que ali a gente esbarra na questão da expectativa. Né? Quando a gente olha, por exemplo, você, Ana Paula, a gente tem uma expectativa sobre você. Eu fiquei muito nervoso em te conhecer pessoalmente, porque seu marido é maravilhoso, Daniel, inclusive, mas eu fiquei pensando, será que ela é legal? Será que ela vai chegar aqui e vai falar, não Metidona, quero? Porque a gente cria uma expectativa. Sim, você tá na minha casa desde que eu tinha, sei lá, quantos anos de idade. Eu tinha pastas de reportagem com a sua cara ali. Hoje você tá do meu lado. Então eu tenho uma expectativa sobre você. Eu acho que no caso, e a entrevista não é sobre ela, mas eu acho que o que tocou na gente foi essa quebra de expectativa nossa. Porque a gente olhou, a gente colocou num lugar e a gente viu, mas você sabe que eu já fui muito polêmica, né, gente? Eu já falei muitas coisas que eu não tinha nem que falar. Mas a Marlene nos ensinou que isso que você acabou de falar. A gente entra na casa das pessoas desde muito nova. É isso. Então, eu nem posso querer ser uma pessoa rebelde. Sabe assim? Eu não tenho espaço. Porque onde eu cresci era não drogas, não cigarro, não álcool. Então... hoje, se eu te falar que se eu faço me agride, porque para mim isso ficou dentro de mim. Então, se eu falo contra um público que é meu, eu estou indo contra o que eu vivi a minha vida inteira. É isso. É só isso. Então, mas eu respeito. Eu só não sou assim. Por mais que muitas vezes você pode falar, excedeu aqui, passou ali. É pra produção. A produção fala comigo durante o programa, fica tranquila. Tá bom, tranquilo. É só o microfone aqui, ó. Quer fazer o microfone, já que interrompeu? Pra cá? Você quer que mais pra cá? Pra cá? Tá excelente? Tá ótimo, então tá. A gente tá falando de show da Xuxa, mas eu não quero parar só nisso, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre você. Quando o show da Xuxa acaba, e a gente tem aquela cena de você se despedindo, a gente vê no doc, tudo que tinha por trás daquilo, você depois de um tempo volta a trabalhar com a Xuxa na produção e tudo mais. Em que momento que você realmente sai? Você se desprende da Xuxa e vai fazer outra coisa da vida? 2001, quando elas brigam, a Marlene e a Xuxa. Na verdade, o real foi assim. A Marlene chegou pra mim e falou, Ana, todo mundo que eu contratei, eu estou desligando. Se você quiser, você vai lá pedir a Xuxa para trabalhar com ela, não sei o quê. Quem quiser que vá correr atrás da sua profissão. Eu estou desligando todo mundo. Na cabeça, o que eu entendi foi que ela saiu e que ela tinha um compromisso com a Rede Globo de tirar as pessoas que ela contratou. E a equipe, a produção, contrataria quem quisesse. Nesse momento, eu tinha acabado de casar. E eu queria muito viver o que eu não vivi muito tempo. Porque como eu saí de Paquita e continuei trabalhando na produção, eu não tinha muito tempo. Eu fazia minha faculdade, eu fiz 2 faculdades ainda trabalhando na produção, mas era assim, se chamar, vai e fica madrugada dentro, não tinha muita coisa eu não tinha muito tempo para me relacionar, até porque eu acho que eu não estaria inteira. E eu sou aquela pessoa que eu quero me dedicar, que eu me dedico e tal. E aí, na época, o meu ex-marido falou para mim, poxa, abre mão disso, vamos trabalhar comigo,
Eu tenho uma loja, a gente trabalha junto, eu estava fazendo direito, transfere de direito para design de interior, que você vai ter mais lá na loja e tal. E assim eu queria engravidar, engravidei. E aí eu fui viver muito isso, de curtir família, de curtir viajar com a minha família, ficar indo nos aniversários que eu não tinha mais tempo. E aí eu larguei um pouco isso, voltei quando eu fui fazer um filme, eu acho que eu fiz Duende, alguma coisa assim, que me chamaram para fazer um personagem, tinha que pintar o cabelo e tal, pintei e tal, e fui voltando aos pouquinhos. Mas, se você me perguntar assim, se eu me arrependo de ter saído desse mundo. Eu acho que não foi o momento, eu acho que eu poderia ter falado com a Xuxa, pô, Xuxa, deixa eu ficar em algum outro trabalho que ainda me puxe tanto. Mas, assim, foi uma escolha minha e foi bom porque eu pude me dedicar ao meu filho e à minha família. Foi uma escolha certeira, né? Hoje você tá aqui. Falando de Paquita, eu quero um livro. Me dá um livro, que eu quero mostrar o seu livro, que é sobre... Esse livro conta para a sua... Então, Quinho, eu fiz o livro porque eu falava que eu queria plantar uma árvore, fazer um filho e fazer um livro. Todo mundo fala essas 3 coisas e não tinha o meu livro. Quando eu saí de Paquita, eu via muita gente falando muita coisa que não era real. Muita coisa. De vários aspectos. E aí eu falei assim, eu quero um dia ir embora dessa terra e deixar algo que eu falei. Que não foi jornalista. Porque, por exemplo, eu adoro a Marilyn Monroe, um monte de artista, o próprio Michael Jackson. Ele não escreveu. Escreveram sobre ele. Aí você não sabe se é verdade, se é mentira, se não é. Você, às vezes, quer ver seu ídolo de um jeito, aí botam de outro e você fica triste. E o que eu fiz? Eu fiz toda a minha história. Eu não fiz só essa parte do livro. Eu fiz toda a minha história. Eu fui num show e a Luciana Castro, ela era produtora de vários artistas, cantores no Rio de Janeiro, e ela tinha 5 livros em top de best-seller lá com ficção. E aí eu falei para ela, conversando, eu não sabia que ela era escritora, eu sabia que ela era produtora do show, e eu falava assim, poxa, gente, não sei porquê, aquelas coisas de Deus, né, que eu falei para ela, falei, poxa, eu sou louca para escrever um livro? E ela falou, eu sou escritora. Eu falei, sério? Ela falou, por que você não escreve? Aí eu falei, isso é muito complicado, né? Deve ser editora. Ela falou, não é não. Só que ela levou tão a sério que na semana seguinte ela me ligou e falou, vamos começar? E aí a gente fez toda semana na minha casa. E aí a gente fez reuniões gravadas, porque eu queria que ela gravasse. Porque eu falei, eu quero que fique documentado, que sou eu que estou falando. E aí, gente, tem muita coisa lá. Ela até fala, Paula, eu não posso botar o resto, porque assim, tem muitas coisas particulares, tem muitas coisas de bastidores, mas nunca foi com a intenção de bombástico nada. Não tem nada de ninguém. Porque eu acho assim, se eu sou sua amiga, como eu era da Xuxa, como eu sou da Xuxa, era o que eu falo de morar junto. Tem coisas que vão pro meu túmulo. Não tem como eu contar para ninguém. Ela confiou a mim. Claro. Tem coisas que eu vi que ninguém pode saber. Então, tem coisas que são minhas. Então, eu não tenho que pôr público. O que está público aqui é o que todo mundo gostaria de saber, que aconteceu mesmo, real, foi acontecer. Então, tem a agenda de Paquita, tem fotos inéditas. Nossa, tem pencas de fotos aqui, gente. Tem foto minha com a Marlene, que é muito raro, a Marlene quase não tira foto. Dá para mostrar aqui, ó, olha essa foto aqui, ó. Fotos do modelo da marca das Paquitas, que nós éramos. Essa marca, vocês tinham uma loja. Uma marca da PQT, inclusive, que era embaixo da agência de modelos da Xuxa, não é isso? E ela bombou. Era uma loja, a gente tinha até carro, o Pac Móvel, né? A gente tinha um Pac Móvel, tinha tudo da gente. Mas aqui a empresa, por exemplo, ela usava a imagem de vocês ganhavam em cima ou era só algo... Não, a gente nunca ganhou. A gente nunca ganhou. Então era só... eu lembro que essa loja... É porque a marca é dela, né? Então ela podia fazer. Agenda, muitas agendas. A agenda assim. Era linda, né? Tinha fotos escandalosas das Paquitas. E os adesivos, coisa mais linda. Gente, ninguém tem aqui, os fãs colecionam, tem isso aqui ainda, gente? Não tem, né? Não tem agenda. Vocês não são fãs, então. Vocês podem estar saindo do estúdio, no caso. Se eu te perguntar uma lembrança muito boa do show da Xuxa, o que vem na tua cabeça? Primeira coisa. Do palco do show da Xuxa? Show da Xuxa. Do tempo que você ficou no show eu acho que foi um dia que eu entrei no... Acho que foi Cuiabá. Eu acho que eram 90 mil pessoas. E quando a gente foi cantar, gritaram muito meu nome. E aí eu parei de cantar e chorei muito. Isso foi uma lembrança. O carinho da Argentina foi outra lembrança. No próprio show da Xuxa, as danças com a Xuxa que ela me tirava. Uma vez, eu não sei se vocês lembram, ela tirou a minha bota e eu estava com uma meia.
Furada? Não, também não. Era uma meia de Natal e a gente estava, tipo, em março, sabe? Aí ela olhou pra minha meia, assim, e falou, tipo, você tá fora de época, né? E é porque a gente comprava nos Estados Unidos aquelas meias lindas. E eu sempre gostei de meia. E aí aquelas meias, ela tinha vários pomponzinhos. Aí ela olhou um monte de pomponzinho na minha meia. Ela riu pra caramba. E aí eu saí dançando. Quando eu dançava lambada, eu adorava dançar lambada. Ai, amava, gente. Porque eu acho que era um momento meu, assim, porque como eu era intitulada como boa dançarina de lambada, então a gente abriu o show. Teve um show que a Xuxa fez que a gente abria o show. Tem tanta lembrança boa, acho que quando eu ganhava as faixas e as coroas dos fãs. Quando eu ganhei teve uma época que me dava um cachorro, eu ganhei um monte de bicho, ganhei cachorrinho, coelho, pintinho, tudo. E se eu te perguntar uma lembrança muito ruim do show da Xuxa? Minha primeira bronca. Eu chorei acho que por uma semana. Porque eu não estava acostumada com aquilo. Eu não sabia que eu tinha que dançar. Eu não sabia nem o que era coreografia. Então eu não estava esperando. Então quando eu levei meio que um susto, tipo, o que está acontecendo, né? Ninguém me passou nada. Será que eu estou certa, que eu estou errada? Mas na hora eu já me falei que eu estava errada. Acho que essa foi uma ruim. Quando pegou fogo, eu estava lá, foi muito ruim. Quando o Xuxa Park pegou fogo, você estava lá. Quando eu caí do queijo... Foi engraçado, mas foi ruim. O tombo foi grande. A gente adorou, né? A gente tá até hoje tem esse meme. Vocês riram muito. Mas sabe o que foi aquilo, né? Era eu, Letícia, as duas grandes. Ficavam na ponta. Então, ou era eu ou era ela. Então, vira e mexe, uma caía, né? Que quando batia, já jogava no chão. Acho que são essas as piores, assim. Quando a Marlene dava esporro para todo mundo ouvir, né? Quando eu fui suspensa, todo mundo fala assim, você foi suspensa. Na verdade, eu não fui suspensa com muito tempo. Ela me botou suspensa e ela entrava em férias. E aí eu logo emagreci e voltei. Então, e não era assim como hoje, 15 quilos, era tipo 5 quilos, era coisa rápida, que a gente acabava inchando, engordando e tal. Acho que são essas. Quando a gente fala de show da Xuxa, a gente viveu muito isso agora no Doc, que foi pro Globoplay. Eu e acho que muita gente aqui, a gente meio que maratonou, assim, porque... Eu também maratonei. A gente como fã, por exemplo, eu sempre fui colecionador, então eu tinha 70 pastas de reportagem da Xuxa, e é claro que tinha muito de paquitas ali. Então, muita coisa que a gente viu no Doc, a gente já sabia. Os fãs que eram mais... raiz. O fã raiz ele já sabia. Mas teve muita coisa que a gente não sabia. E você estava falando agora sobre o show e me ocorreu uma pergunta. No Doc, foi muito falado sobre a forma como vocês eram tratadas. Porque vocês eram crianças, e isso já foi muito discutido em rede social, a gente não quer puxar isso aqui. Mas assim, a forma como vocês eram tratadas e o fato da família... não é que não se opôs, mas a gente não entendeu, eu pelo menos não entendi no Doc, qual era o papel da família nesse momento. Porque quando a gente fala dos anos 80 e 90, e um trabalho tão louco como vocês tinham, porque a gente está falando aqui da parte glamurosa, né? Mas o dia a dia, a batalha ali era insana e a gente está falando de crianças. No Doc, em alguns grupos de discussão, vinha muito uma fala assim, mas a mãe dela não viu isso? Mas o pai dela não viu isso? Uhum. Como é que a sua família lidava com essa época? Meu pai não apoiava, né? Meu pai era aquele português... bem bronco, vamos dizer assim. Ele só tinha até 4ª série do primário, chegou no Brasil sem nada e fez o império dele, né? Então, meu pai, quando eu entro para a Paquita, a gente não precisava, vamos dizer assim, financeiramente, para que eu trabalhasse. Uhum. Então, meu pai nunca queria que eu fosse. E meu pai exigia que minha mãe fosse. Minha mãe tinha 4 filhos, tem 4 filhos. Minha mãe já faleceu, mas nós somos 4 irmãos. Só que os meus irmãos eram muito grandes, já estavam na faculdade, já estavam trabalhando, então não precisavam tanto da minha mãe. Era só mais a parte da alimentação. Então minha mãe ficava comigo o tempo inteiro. Mas meu pai nunca pisou na Rede Globo. Quando a Xuxa foi lá em casa, ele recebeu, foi super carinhoso. Depois ele foi vendo que aquilo ali era o meu sonho, que não tinha nada demais, que antigamente tinha aquela coisa de televisão ser desviado, que tinha mulheres que podiam, né? Então, meu pai tinha medo disso. Minha mãe, ela estava presente em tudo. As mães, elas não sabiam, de fato, o que aconteciam entre uma bronca ou outra, ou entre uma paquita ou outra. Só que, nos bastidores, as mães ficavam falando e sabendo, e tinha uma paquita que contava mais para a mãe. Aí minha mãe falava, poxa, você não me contou isso. A fulana contou para a mãe dela e tal. E aí minha mãe falava o seguinte para mim. Ela dizia assim, é o que você quer? Então você vai ter que enfrentar.
dê limite. Se chegar uma hora que você não aguenta, você fala. Não fala pra ela, fala pra sua superiora. Tipo assim, se você diz... uma Paquita lá era líder. Fala pra Paquita. Ó, não tô aguentando, tá assim, tá. E aí, acontecia também, tá? Muitas coisas também aconteceu da gente se juntar e ir pra Xuxa. A gente não ia pra Marlene, a gente ia pra Xuxa e falava, poxa, Xuxa. Ela falava, cara, a gente não adianta. Eu já falei, já briguei, ela faz isso comigo. Não tem muita coisa pra se fazer. Então, o que a minha mãe entendia? Esse era o ofício. Era esse o preço que eu tinha que pagar. Tanto que a frase que minha mãe mais disse pra mim a minha vida inteira foi, faz das tripas coração. Ela falava, engole o choro, levanta a cabeça, se é isso que você quer. Ou então sai. Minha mãe era sempre assim. Só que quando... Mas ela era aquela mãe que quando eu chegava chorando, ela falava pra mim assim, eu nunca vou esquecer, minha mãe dizia assim pra mim, por que tá chorando? Tá doida, é? Você não vê que você fez isso, que você é isso, que você trabalhou nisso? Não importa o que a pessoa falou. Eu não quero saber. Para mim, você é melhor. Para mim, você que tem que ser. Entra com a cabeça que você é melhor. E você vai ser a melhor. Sabe como é que você vai ser a melhor? Você vai fazer. Aí ela fazia. Então, a minha mãe era muito forte. Era uma mulher que criou 4 filhos. Era uma mulher que já foi Miss Guanabara. Era uma mulher que se realizava também com a minha carreira. Mas que me ensinou a ser braba como eu sou, assim. Não é braba de responder, mas eu tenho muita... Como a gente fala? Você traz pra você a responsabilidade. Eu tenho Pode vir muita que eu aguento. muita, vamos dizer assim, saldo de receber muita coisa ruim. Eu não... É uma resiliência, mas é uma coisa de tipo assim, tem gente que chega no limite e fala, acabou. Eu não, eu vou aguentando, vou aguentando, vou aguentando. E aí eu choro, aí fico bem. Sabe, eu não preciso... Hoje em dia, depois do que eu passei, é que eu tô mais falante. Hoje, se a pessoa pisa, fala 1, eu falo 2. Mas eu não era assim. Eu era de ir pro canto, chorar, respirar e voltava que nem uma cordeirinha. A pessoa fazia de novo. Eu sempre fui muito assim. Eu até peço, deixa eu me voltar assim, um pouco assim. Porque hoje em dia é difícil. Qualquer uma Paquita, você falar uma coisa e você não ouve 2. Porque a gente passou por uma coisa muito difícil. Então, a gente hoje, como adulta, a gente pega o que a gente não fez quando criança e fala, peraí, agora ninguém vai tirar farinha comigo. Sim. Então, assim, a minha mãe sempre soube. A minha mãe não soube de muitas coisas muito fortes ali que eu não contava porque ela ia me tirar. É aquilo que a gente... Eu não sei se a gente falou isso no documentário, mas se a gente contasse, a gente não estaria mais como Paquita. Então, muitas coisas eu passei pano. Ela falou... Não falou não, mãe. Ela falou de outra forma. Não fez isso. E aí eu chorava sozinha. Só que minha mãe conhece filho. Mãe conhece filho. Então, muitas vezes eu dormia com minha mãe fazendo massagem na minha perna, porque eu pulava o dia inteiro, então era muita dor. A minha mãe foi uma guerreira comigo. E ela me ajudou muito nesse lado de não ver o ruim, ver o lado bom da pessoa. O Doc, quando saiu, foi um sucesso assombroso, assim, né? Não que a gente não esperasse. Mas a forma como foi conduzido o Doc, que foi logo depois o Doc da Xuxa, que a gente ficou sabendo numa entrevista que era pra ser o contrário, né? Era pra ser o de vocês primeiro, mas aí mudou, foi de vocês. Eles queriam o nosso primeiro. O impacto do Doc, eu não sei se vocês tiveram essa conversa, mas vocês esperavam esse sucesso todo? Eu esperava. Por conhecer meu público. A gente conhece o público, eles são muito fiéis. Se eu contar pra você que eu não tenho hater, eu tenho gente que entra no meu comentário e fala uma gracinha, mas é assim, conta no dedo. Eu não tenho um seguidor, eu tenho seguidor que entra ali só pra, sabe, ficar vendo, não comentar, mas a maioria, eu não perco seguidor. Os meus seguidores são meus fãs de mais de 35 anos, eu não tenho público ali de... Agora, Twitter, essa galera nova é muito raro, novinhos. A minha galera é a minha idade e são todos fãs, são todos que admiram e que se chegam para mim, até para me falar alguma coisa que eu tenha feito errado, tem o maior dedo, tem o maior jogo de cintura, sabe? Olha, um toque, olha isso, olha aquilo, eu acho você muito boba, eu acho isso, sabe assim? Porque eles acham que eu tenho que me proteger mais e eu sou de falar e eu acho que se eu não for eu, como é que eles vão gostar de mim? Eles não podem gostar de um personagem, eles gostavam de uma Paquita que era eu. Eu era a meiguinha, eu era que sabia chorar o tempo inteiro, que não aguentava tranco, que era fraquinha, tudo isso. Então, eu acho que eu imaginava. Eu não imaginava que ia chegar no ponto que chegou, que ficou, acho que foram 6 semanas no top 1. Foi.
passou alguns documentários, até numa telinha a gente passou o Senna, que pra mim isso é surreal, né? O Senna é mundialmente. Então, assim, essa dimensão eu não tinha, mas que eu sabia que ia ser um sucesso, eu sabia. É porque eu acho que não tem como, né? Quando a gente começa a entrevista falando que você faz parte do lúdico de tanta gente durante tantos anos, e o que vocês abordaram, da forma como vocês abordaram, não tinha como a gente não abraçar aquilo ali, a gente se sensibilizar. Né? Como eu falei antes, muita gente sabia de muita coisa, mas muita gente não fazia ideia que vocês passaram aquilo. E a forma como foi conduzida, a forma como vocês falaram... Por ser uma Paquita dirigindo, né? Eu acho que isso teve também. uma sensibilidade. Isso foi uma sacada gigante, porque foi alguém que estava lá. Então a gente entendeu, eu pelo menos entendi, que não teve uma passada de pano. E nem foi intencional. É isso. Se vocês perguntarem pra mim, olha, alguém pediu pra você falar isso? Não, sabe como é que foi? Ninguém sabia quando seria. Eu cheguei lá, botaram assim, igual aqui, o microfone, uma câmera, a Catu tava, eu não via, e ela só fazia minhas perguntas, e o Paulo, que é o diretor, estava aqui do meu lado. Eu chorei, eu ri, eu conversei. Ele me perguntou tudo. E ele falou, fala tudo. E eu falei tudo. E assim foram as meninas também. Teve umas que ficaram mais contidas, teve umas que não conseguiram falar tudo, até por causa que mexe muito no emocional. Aquele sofá com a Xuxa ali foi um baita... Aquilo ali foi uma baita... Eu acho que foi um presente de Deus, porque a gente precisava disso há muitos anos. A gente não sabia o que ela pensava, ela contou tudo pra gente. E ela não imaginava o que tinha nas fitas, e ela falou, poxa, eu achei que era muito pior. Porque na cabeça dela, o que falaram era muito pior. E o que eu estava falando no começo, não foi intencional. As pessoas acham que a gente fez o documento para bater em alguém, ou para... o documento é só para falar mal. Não foi isso. O que aconteceu é que a gente foi contando as coisas que a gente vivia. E a gente viveu isso. Então, eu não posso chegar aqui e falar para vocês assim, o Quinho, ele não me tocou. Se ele me tocou. Eu tenho que falar a verdade. Então, acabou que realmente todas maduras e mais velhas resolvemos abrir o jogo. Falar, a gente nunca falou sobre isso. Estava doendo, tá aberto. Vamos cicatrizar isso? Vamos botar um olhinho aqui, entendeu? Acho que foi muito isso. E como você fala mesmo, antes da gente ir pro intervalo, eu vou te fazer uma pergunta, mas você não vai responder, tá? Vai ficar no ar a pergunta pro próximo bloco. Olha pra câmera ali, ó. Fecha na Ana Paula aqui, ó. Ana Paula, você vai ouvir. Ó, Guilherme, fiz a pergunta comercial. Ana Paula, olhando pra câmera. Quem é a Paquita X9? A gente já volta. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podquinho. Vem que a gente tá te esperando. Estamos de volta com esse episódio delicioso e tão nostálgico do Podquinho. Vocês já viram que 2025 começou como? A gente teve Dedé Santana e agora a gente tem Ana Paula. Gente, 2 sonhos em 2 semanas, começando o ano com o pé direito. A gente contou muita coisa sobre o show da Xuxa, sobre os bastidores, mas eu quero começar, Ana, fazendo com você um checklist de Paquita. Ok. Eu vou te perguntar se como Paquita podia fazer isso. Não pensa muito. Papum. Tá? Podia dar PT? Tomar toda, sair rodando pelo show da Xuxa? Não. Não podia. Podia dormir dentro da nave? Não. Tô cansado, 5º programa, nem não tinha podia. espaço. Não tinha. Podia soltar pum
pra afastar Isso as crianças ele falou que não ia ser polêmico. da Xuxa. Hein? Isso aqui é polêmico? É. Mas, As pessoas, porque eu contei essa história e acham que fui eu, mas não fui eu não, tá, foi você gente? que soltava pum. Não, Precisamos de eu um nome. sentia o cheiro do pum, mas não era meu. Mas de quem era o cheiro do pum? Não posso contar. Mas o primeiro nome... Também não. Era azul ou vermelho? Que as paquitas eram umas azuis e outras vermelhas. Não posso falar, que vão descobrir. Gente, mas aí tem a galera. Vão descobrir, não tem galera não. Tá. Da minha época tem galera não, eram tem. poucas. São 8. Eram só 3. Tá. E aí você vai me eliminar, vão ficar 2. Então era Você vermelha. acha que eu sou bobinha, Era né? vermelha. Olha lá, já pichamos aqui vermelho. Não falei nada, gente. Vocês queriam Eu cosplay. também ficava de azul? É verdade, tínhamos um momento. Podia faltar pra ir no programa da Mara? Não. Não podia, não tinha nem como. Podia comer o que sobrava do café da manhã da Xuxa? Não. Eu queria comer isso. Só no último programa que o Samuca me dava. Que era o 5º programa, né? É, Vocês aí comiam a gente aquela podia uva lá. comer. Podia pegar Paquito? Não. Podia pegar o Praga? Tá doido? Não. Você viu como é que era lindo o Praga? Mas de repente, naquela época, temos esse checklist aqui. Não podia pegar Paquito, mas tiveram Mas né, nas A escondidas. gente tá sabendo que aquela nave ali era bem bacana. Eu sei que você tá com um programa. Sim. Não é isso? Que é... Entre Elas. É um piloto, já tá no ar. Então, ele foi feito para ser um piloto, Aham. porque algumas emissoras estão captando apresentadoras. E aí alguns diretores, algumas pessoas produtores me pediram, Paula, pô, você fala bem, você trabalha com isso há muito tempo, faz um piloto. E aí eu fiz um piloto como eu queria. Eu gosto desse formato meio Ana Maria Braga, sabe? Aquela coisa de cozinhar, de ter gente conversando, e eu queria sempre um especialista. Eu queria, por exemplo, trazer papos polêmicos e ter alguém que entenda disso para falar. Um psicólogo, né? Alguém entendido no assunto. E aí eu queria fazer o Intimidades, porque era um quadro que eu amava no programa. Só que hoje em dia eu não posso fazer muita polêmica. Na época a Xuxa fazia daquele tempo. Hoje, se eu vou fazer do meu tempo, né, meu filho, vai ser censurado. Então eu não posso fazer. Mas e a gente fez. E aí, o que aconteceu? Era época de final de ano. As produções param. E aí a minha galera lá da Turner falou, Paula, pelo amor de Deus, vamos botar esse programa no ar, vamos botar um programa no ar, vamos sondar como é que faz, como é que fica. E eu nunca quis entrar em YouTube, porque YouTube é um vício. Você tem que fazer toda semana, você tem que ter comprometimento. E eu viajando. A gente sabe. Morando em 2 lugares. Eu moro no Rio e moro em Santos. Vocês sabem como é que é. Uhum. Tem que ter convidado, tem que ter tudo. Aí eu falei, gente, estando em Santos, no Rio, show de Paquita, documentário, fiz 7 programas no mês. Falei, cara, não tem como, eu fico viajando pra lá e pra cá. Eu falei, quer saber, se eu ficar dando essa desculpa, eu não vou fazer nunca, eu vou fazer. E aí a gente fez, e tá bem legal, tá crescendo o canal. Eu tô anunciando, né, divulgando agora. E tá legal, assim, as pessoas estão me conhecendo como apresentadora, porque quando eu apresentei um quadro da Xuxa, que era o Novelinha, não, como é que era o nome? Fãs. Não, tinha um quadro da Xuxa que as Paquitas apresentavam, que eu vou lembrar o nome. Agendinha. Isso, fã sabe tudo. Fã sabe tudo. No Xuxa Park, em 94. E aí, depois eu apresentei um programa na Boas Novas, que é uma televisão gospel, e fiz algumas apresentações de cerimoniais, essas coisas. Mas eu nunca fiz uma coisa assim, direto. Eu falei, quer saber? Eu vou botar, porque se alguma emissora quiser, vai ver lá. E aí, vamos que vamos. Tá curtindo, então? Tô curtindo. A gente grava agora, semana que vem, mais 8 programas, porque eu quero que seja semanal. Eu queria que passasse toda semana. Que incrível. Então, Parabéns. quem tiver aqui, que está aqui, quiser dar pauta, eu sou super, assim, aberta, bota lá nos comentários, Paulo, eu quero ver você falar sobre isso, sobre aquilo. Porque tem muita gente que quer ver negócio de Paquita aqui, mas tem muita gente que quer me ver fazendo outras coisas, né? Então, como foi agora no Acerte ou Caia, ninguém sabia dessa minha faceta, que eu gosto de programas charadas, eu sou muito competitiva, ninguém sabia disso. Quer dizer, as Paquitas, CDF, nada. Eu fui sniper ali, né? Derrubei geral. E agora, acho que é em março, começa a turnê das Paquitas. É em março? Fevereiro. Dia foi o que eu 13 falei, de fevereiro, no áudio. Na áudio, áudio com lá em presença São de Rosana, Paulo. Trem da Alegria. Isso, e Patrick C. Marques. Mas é uma turnê que vai Pelo Brasil. Vai ter nave, vai ter tudo. Mentira!
Vai ter... Bote exclusivo. Você falou isso em algum lugar já? Obviamente que não. Fala que O não. quê? Que vai ter nave. Não falei em lugar nenhum. Bota exclusivo então, Guilherme, aqui, todo mundo. Vai ter nave e é um show todo que vai trazer o universo das Paquitas pro palco de novo. Sim, é o show das Paquitas com convidados, né? Tá. Então, cada cidade que a gente for vão ter convidados daquela região, daquela cidade, que são famosos naquele lugar. E vai ser um tempo da gente poder curtir, né? O fã, eles curtirem a gente vai cantar vários tipos de música, não é só das Paquitas, tem da Xuxa, tem dos anos 80, tem músicas que fizeram muito sucesso naquela época. No final vou estar levando meu livro, então vou estar também um tempo com as pessoas para autografar, para tirar foto. Se der, né? Porque também às vezes é muito tumulto, não tem como fazer isso. Mas a minha intenção é que eu consiga. E essa ideia da turnê, ela veio depois do Chá da Alice que vocês fizeram, ou não? Veio antes. Veio Quando antes. a gente começou a fazer documentário, eu não sei se vocês lembram, mas em 2005, a gente fez uma reunião, eu, Kátia, Roberta e Priscila, que a gente começou porque foi um convite da Festa Ploc no Rio de Janeiro. Era uma festa que estava começando um movimento de trazer os artistas dos anos 80. Aí a gente começou a fazer a turnê, vários shows, lotado. Eu engravidei do Davi. E como eu não podia ser mãe, eu tinha 30 cistos, era uma gravidez de risco. Então minha médica proibiu de pular. E aí eu falei para as meninas tem que sair. Aí eu saí. Aí ficaram as três, Roberta, Priscila e Kátia. Roberta engravidou da menina, da Nicole dela. Também saiu. Aí ficou a Roberta, a Priscila e a Kátia durante 10 anos fazendo shows. Então elas já sabem tudo, conhecem tudo, já conhecem vários contratantes do Brasil todo. E aí elas chegaram pra gente e falaram assim, meninas, vamos voltar? Nós 5 de novo? Nós 4, né? 4. 5. Quatro. Roberta, Priscila, Kátia e eu. 4. 4. E aí, vamos voltar? Vamos. E a gente resolveu voltar e a Kátia encabeçou isso, porque ela conhece algumas pessoas que faz tudo isso. E aí ela juntou essa galera e falou, gente, o primeiro é comigo e tal, e vamos fazer acontecer. E a gente está aberta. Quem quiser contratar o show das Paquitas, tem de várias formas. Tem com cenário, tem sem cenário, tem as 4 só, tem um formato menor, que são 40 minutos, tem um formato maior, que é 1 hora e pouco. Então tem vários tipos, porque às vezes a casa de show é assim, não é assada, é maior, é menor. E faz como? Rede social? A gente entra pelos directs de uma de nós, e aí a gente direciona para a pessoa, ou se, por exemplo, a pessoa quiser só comigo, aí eu levo o Pituchitas Day. A gente vai... inclusive fala sobre isso, porque a gente brincou quando você chegou aqui, que aqui virou um Pituchitas Day. Mas isso não é uma brincadeira. Você tem um o trabalho. Pituchitas Day, é um trabalho. Eu e minha mania de criar as coisas, né? Eu queria criar uma forma de estar com os meus fãs. Porque eu falei, gente, não tem porquê tudo isso se não é por eles. Então, eles têm que estar perto de mim. E eu sou muito assim, como você falou. Eu juntava álbum, eu sonhava com isso. Então, eu fico imaginando o tempo que você esperou para ver uma de nós. Para ver a Xuxa, por exemplo. Então, muita gente não pode encontrar a Xuxa. Mas pode me encontrar, que é um pedacinho, vamos dizer assim, né? Até encontrar ela. É uma extensão. Então, o que eu pensei? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha meu livro, tenho meu livro, que é de Portugal, a editora. Então, a editora manda para casa das pessoas, às vezes demora e tal. Eu falei, cara, eu vou comprar uma remessa de livros e vou chegar num certo lugar com pessoas já fechadas, que vão estar pré-selecionadas, no máximo 100, porque eu vou ter que dar atenção a essas pessoas todas. E aí eu tiro foto, eu faço um podcast assim, eu pego o microfone e pergunto, quem quer fazer pergunta? As pessoas vão fazendo perguntas que não sabem ainda. Depois eu vou canto com eles, no final tiro foto, autografo meu livro e fica assim, sabe, uma coisa intimista, não fica uma coisa de show que a pessoa não consegue nem tocar em mim. E aí eu tô com essa ideia de fazer isso em todas as capitais. Quero até te pedir para você me ajudar nisso. Já estamos aqui, você viu que nesse estúdio, quantas pessoas tem aqui, gente? 20 pessoas? 25 pessoas? Tem por mais? Aí, né? Aqui, em 2 dias, a gente encheu esse estúdio. Vamos fechar esse Pituchita Day aí, que eu quero fazer isso. Antes da gente ir pro quadro da Rita Cadillac, eu quero te fazer uma pergunta. A gente acompanha você nas redes sociais e a gente viu uma mudança física sua muito grande. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo teus stories, eu vi teu almoço, tinha um franguinho, uma salada e tudo mais. A necessidade da mudança da modelo plus size para o corpo que você tem hoje, foi necessário por conta de saúde ou foi uma pressão estética da televisão, de repente, que você sofreu? Quando eu saí de Paquita, eu resolvi deixar essa pressão para trás. Eu pensei, eu preciso priorizar o meu momento.
Eu não engordei, fiquei magra, fiquei bem, continuei a atividade física, porque é o que eu gosto, né? Na época, eu nunca gostava muito de musculação. Até hoje eu não sou muito nisso, não. Quem me instiga mesmo, me estimula é meu marido, mas eu gosto mais de dança. Eu gosto de fazer coisas mais de esporte. E aí eu fazia e tal, eu estava bem. Quando eu perdi minha mãe em 2013 e me separei em 15 dias, depois da morte da minha mãe, eu emburaquei de uma forma, eu não posso dizer para você que eu tive uma depressão. Eu não tive. A depressão, você quer se isolar, você quer se matar, você faz um monte de coisa. Eu não tive isso. Graças a Deus, eu sempre fui muito positiva com a minha vida. Mas eu não queria olhar para a minha dor. Eu estava tentando tampar a minha dor. E eu tampei ela com muito chocolate, sabe? Eu chorava e comia chocolate, chorava e comia chocolate. Eu só engordei com a gordura do chocolate mesmo. Eu não comia comida assim. E aí, eu comia bem, eu comia salada, eu comia legumes, como eu sempre comi. Só que eu comia muito chocolate. E quando eu fui ver, eu me abandonei por um tempo tão grande, porque eu fui internada, engordei 8 quilos, porque eu tomei muito corticoide, por causa dos meus rins. Tive infecção urinária por muito tempo, que é também de nervoso e tal. Quando eu saí, eu já estava muito grande. Já tinha engordado quase 15 quilos. E eu olhei para aquilo e falei, quer saber? Tô nem aí. E continuei a vida. Quando se passou quase 2 anos, era 1 ano e pouquinho, eu estava enorme. Eu estava chegando aos 80 quilos, que para mim é muita coisa. Foi quando eu comecei a ser plus size. E aí Deus fez, porque eu estava numa fase muito difícil, eu ganhar dinheiro com plus size. Eu comecei a ser modelo plus size, porque começaram a falar que eu era uma modelo que não tinha celulite, que eu era uma modelo que tinha formas, que eu era um símbolo sexual antigamente, que agora eu estava plus size, estava representando as mulheres plus size. E aí eu comecei a ver esse universo que eu não tinha noção do que era. Porque muitas modelos plus size, elas se amam do jeito que elas têm saúde, elas têm as taxas tudo normais. Mas tem muitas outras que estão ali por necessidade, sabe, de não se amar mais. E aí você me pergunta, por que você voltou ao seu corpo? Pela minha mente, pela saúde mental minha. Eu acho que não quer dizer que as pessoas que estão fora de peso estão com problema de mental, não. Não é isso. É que, para mim, na minha cabeça, eu precisava ter a sensação de que eu conseguia estar onde eu queria. O fato de eu não conseguir superar a gula, não conseguir emagrecer, me fazia muito mal. O fato do outro olhar para mim, de eu não conseguir usar uma roupa, de eu só usar roupa larga, de eu querer me esconder nas fotos, de eu ficar só com o rostinho na foto, isso chegava para mim como uma prisão. Eu olhava para mim e falava assim, peraí, o que está acontecendo? Sabe? Você não precisa se limitar a esse ponto. Era quase como se fosse uma fobia social. Eu não podia estar perto das pessoas, porque eu achava que todo mundo estava me achando gigante. E aí eu tive o programa do Além de Peso, que me ajudou não só a ganhar o dinheiro, como a emagrecer. Eu emagreci 20 quilos no programa, fiquei magra até a quarentena. Quando chegou na quarentena, eu tinha medo mesmo, eu estocava comida, eu achei que ia ser o caos. E aí eu comecei a ficar com aquela fobia e comendo. Eu só ficava vendo série comendo, eu ficava lendo comendo, eu fazia exercício, mas comia. Então eu fiquei meio apavorada, que foi quando eu entrei no reality. Eu estava mais cheinha. E aí no reality, de novo, aquela sensação de que, tipo, você é exemplo. Eu tenho isso, eu não tenho uma cobrança social, eu tenho que ser exemplo. Por isso que eu faço muito no meu Instagram, gente, vai no teu tempo. Por exemplo, eu emagreci, acho que foram 16 quilos, mas em torno de quase 2 anos. Então, não é uma coisa assim, que antigamente eu ficava 10 dias de água de coco e perdia 10 quilos. Entendeu? Hoje já não faço mais essas loucuras. Então, eu estou estudando a possibilidade de fazer um e-book, num valor bem baratinho, para mostrar para elas como eu faço. A minha forma, porque eu li muitos livros. Eu peguei um pouquinho desse médico, um pouquinho daquele outro médico, um pouquinho daquele... E aí eu mostro as minhas fórmulas, porque todo mundo acha que eu estou emagrecendo porque eu estou tomando um monte de remédio. Então, assim, eu mostro o que eu estou tomando. Porque é difícil, isso é muito difícil. Eu falo até para o meu marido, eu falo assim, as pessoas acham que a obesidade é uma escolha. Não é uma escolha. É um grito de socorro. É um pedido de socorro que você não consegue se dar. Você precisa muito da ajuda dos outros. Você precisa muito que os outros acreditem que se você emagrecer 1 quilo em 3 meses, é um sucesso. Sabe? E eu quero muito abraçar essa causa, porque as pessoas acham que isso é fácil. Não é fácil. Não é.
Aula, hein? Eu não tenho coragem de interromper ela, gente. Por mim, ela fica falando aqui até às 10 horas da noite. Mas roda o quadro, é bom para o moral, não é bom para o moral. Ser chamada para a próxima edição da Fazenda. É bom... Ela nem esperou eu perguntar. É bom para o moral. Então você iria de cabeça. Depois que eu fiz o primeiro, eu tô com sangue nos olhos. Na época eu fui muito bobinha no primeiro, sabe? Eu acredito que todo mundo era meus amigos, que todo mundo que falava era verdade, entendeu? Agora, filho, eu já vou com 10 pés atrás. Mas você acha que aquela rotina da Fazenda, de cuidar de bicho, você acha que funcionaria? Eu adorei, porque assim, no meu reality, eu fiquei 15 dias confinada. Você não podia tocar em telefone, em tablet, nada. Eu consegui que liberasse a academia. Que assim, ia com fiscalização, ninguém via ninguém. Então, pra mim, confinamento, eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ter minha vida. Eu não sou muito os meus fãs sabem que eu não sou muito de rede social. Eu entro, faço minhas coisas e sumo. Eu não sou muito, porque eu sou daquela época que a gente não tinha isso. A gente não tinha internet. Então, eu gosto de ler, eu gosto de palavra cruzada, eu gosto de crochê, eu gosto de fazer minhas coisas. Então, o reality, ele me traz essa conexão comigo. E eu gosto de descobrir pessoas. Eu gosto de pensar, mas por que ela está falando aquilo? Mas o que ela está pensando por trás? Será que ela tem uma vivência aquilo? Será que ela quer desabafar comigo? Então, eu era muito de... Todo mundo falava que eu era mãe lá no reality. Porque eu peguei todo mundo mesmo para... Joga para cima de mim. Porque eu tenho esse negócio de aguentar. E às vezes, eu ajudo. Então, eu não fui competitiva. Eu acho que eu teria que ser mais competitiva. Próxima pergunta. Inteligência artificial nos dias de hoje. É bom para o moral? Por que isso é bom para o moral? Porque eu acho que vai ajudar muita coisa. Eu acho que vai ajudar muita coisa, mas também a gente tem que ter cuidado para ela não podar os nossos talentos. Né? Eu acho que o ser humano não tem igual. Eu acho que ela pode aprimorar. Né? Se eu tenho alguma coisa que eu não faria em tanto tempo, ela faz rápido para mim. Então eu vou ter mais produção do que eu teria. Mas muita gente diz que a inteligência artificial veio para tirar o emprego das pessoas. É isso que tenho medo. É a única coisa que eu tenho medo. Eu poderia dizer, não é bom para moral nesse sentido. Por conta disso. Mas é bom para moral porque ela tá dando coisas pra gente, ferramentas que a gente nunca não teria se a gente fizesse sozinhos, eu acho. Tá. Próxima pergunta. Namorar craques de futebol quando adolescente. É bom para o moral, não é bom para o moral? Na minha época era bom para a moral. Ele foi uma pessoa muito legal para mim. Até porque a gente se conhecia de famílias e tal. Mas se você pensar que a pessoa vai com um interesse, eu quero ser famosa, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, aí eu acho que não é bom para a tal Maria Chuteira que as pessoas falam. Não é porque não vai aguentar o tranco, entendeu? Porque o jogador de futebol ele tem acesso a muita coisa, muita mulher, muito dinheiro, muita coisa. Então, não é qualquer mulher que seguraria a onda. Eu, pelo menos, não seguro. Eu não acho que é legal um cara sair quarta e voltar segunda, sabe, trair você, não tem dinheiro para mim que pague isso. Então, por que eu recusei a Playboy? Porque para mim tem coisas que é de moral, assim, da minha nascença, né, da minha família, da minha criação, da minha essência. Você vai violentar a minha essência. Então, eu não faria. Essa era uma das perguntas mais pra frente, assim, você foi uma das paquitas que não posou nua, né, e foi por conta disso. Não teve um valor, por exemplo. Não, sabe o que aconteceu, Quinho? Na época, me ofereceram o maior cachê, né? $800 mil. E nem pediram para eu fazer nada demais. Falaram que se eu quisesse sair só nua com as bonecas em cima de mim, eu não teria que mostrar muita coisa, não. Mas eu tinha 18 anos. E eu pensei, o que eu quero nessa vida? Aí eu falei, um apartamento eu acabei de comprar. Um carro eu já tenho. Eu tinha o trabalho. Eu tinha meu salário. Eu falei, para que eu quero esse excesso? Aí eu pensava, minha vozinha lá em Portugal, recebendo, olha aqui, essa netinha toda arreganhada na revista. Meu filho, o amiguinho da escola, tua mãe, hein? Bonitinha dela, hein? Meu pai adora. Cara, imagina isso. Imagina meu próximo... Eu não estava casada, meu marido falando assim, tu deve ter... Porque quem sai na Playboy, a gente acha que deu para metade do Brasil. Sim, tem estereótipo. E não tem isso, porque é um trabalho, uma arte. Você vai tirar ali, tem o fotógrafo, as pessoas, você tira o roupão, tira e tchau. Entendeu? Isso é opcional, se a pessoa quiser fazer as coisas para aquele segmento, né? Que também é legal, cada um tem a sua vida, cada um tem seu corpo, faz o que quiser com ele. Eu sou desse pensamento. Só que na minha cabeça eu não quis fazer, por quê? Eu tenho uma família muito tradicional. Aqueles portugueses que são
igreja, casa, trabalho, sabe? Ia ser uma agressão muito forte para minha família. E eu estava tão orgulhosa da minha carreira que eu não queria dar essa quebra. Tipo, pensar em coisas que não eram verdade minhas. Até hoje eu tenho esse problema. Eu fico ali, não, mas não é assim, eu não sou assim, eu não fui assim. Eu não tenho que me explicar de nada, mas eu tenho, porque eu quero tanto que as pessoas saibam quem eu sou, que não pensar coisas diferentes de mim. Sim. Eu acho que isso me violentaria. Última pergunta do quadro. Ganhar uma cabine com 10 acompanhantes para a canoa de Mara Maravilha. É bom para o moral, não é bom para o moral. Gente, primeiro que 10 não ia caber na canoa, né? Eu ia ter que tirar uns 4. Segundo, que canoa é essa? Aquela fazendo a canoinha. Porque quando o Xuxa lançou o navio da Xuxa, os fãs disseram que Mara lançou a canoa. Gente, vocês são E aí a gente quer saber o que você acha que é bom ou não é bom. Você toparia? Ali, ó, veneno, né? Gente, mas eu fui pro navio, canoa é bem diferente. Prefiro ficar no canoa. Eu prefiro ficar no navio. Não é bom para o moral. Brincadeiras à parte, eu amo Mara, pelo amor de Deus, eu gosto muito da Mara. Amo Mara. Eu tô brincando Maravilha, aqui, quero trazer viu? ela. Inclusive, ela faz parte de um momento muito lindo da minha vida. Queria trazer Mara aqui. Ela também sempre foi muito querida comigo. Mas a gente sabe que a Mara, hoje, ela às vezes dá opiniões, né? Que a gente não concorda, Que a né? gente não gosta, os fãs também não, inclusive em relação à Xuxa, por isso que a gente trouxe essa... O que é, Felipe? Não pode falar de Xuxa que o fã... Não, por isso que eu botei não moral. Eu vi você e a Kátia no podcast dela, no programa dela, eu acompanhei lá. Mara, por favor, sinta à vontade, vem aqui para o podcast. A gente tá terminando o programa... Que aqui a gente ficava aqui às 11 da noite. Mas eu tenho história, né? Tem história. Eu tenho história. Mas a gente ainda tem 4 perguntas que são perguntas tradicionais do programa. Pode me dar a plaquinha aqui para você ficar mais à vontade. Que são perguntas que todo mundo responde, tá? Então sinta-se à vontade para abrir o coração. Se você pudesse encontrar com você criança, Ana Paula de 10 anos que acabou de entrar no show da Xuxa, o que você falaria para ela? Não chore tanto. Não leve tanto a sério as broncas. Você vai ser muito forte, você ainda vai ser uma das melhores paquitas, porque eu tinha muita insegurança, né? Se eu ia ser uma preferida, vamos dizer assim, né? Eu diria para ela que ela ia se tornar uma mulher muito forte, guerreira, talentosa, admirável, querida, que ela continuasse esse elo com as pessoas que gostam dela, os fãs, a família, que ela teria uma história difícil, mas que ela iria aguentar. Se você pudesse sentar com alguém e conversar durante 10 minutos, qualquer pessoa, desse plano ou do outro, quem vier à sua cabeça, quem seria? Minha mãe. O que você falaria para ela? Acho que eu só abraçaria minha mãe, queria o colo, assim, sabe? Acho que eu queria cheirar ela. Sinto saudade do cheiro. Minha mãe não usava perfume, mas o cheiro dela, eu tenho saudade do cheiro dela. Eu acho que eu iria pedir perdão por eu não ter... Por mais que eu fiz tanto, mas eu sempre quis fazer mais, né? Eu fui trabalhar pela minha mãe, todo o meu dinheiro era na mão da minha mãe. Eu sempre quis dar conforto à minha mãe. Eu faço isso com as pessoas que eu amo, né? Eu tiro de mim para dar. Mas eu acho que é saudade mesmo. Eu ia falar, mãe, olha o que aconteceu na minha vida. Se você estivesse aqui, talvez eu não faria isso. Talvez eu não iria por esse caminho. Acho que é saudade mesmo. Acho que é ela. Quando você não estiver mais aqui, como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Quando alguém fosse falar, Ana Paula, aquela aqui... Que era maneira, que tinha um coração bom, que era meiguinha, como vocês falam. Eu acho que uma pessoa que queria passar o bem. Eu acho que eu queria ser lembrada de uma pessoa que ama ver a melhora do outro, ama ver o outro bem. Eu acho que mais do que eu, sabe? Às vezes eu já fui para psicólogo por causa disso, porque tudo melhor era para o outro. Uhum. Eu sempre vi o amor no outro. Se o outro estivesse feliz, se o outro tivesse... E eu tive que fazer muito essa busca para olhar para mim, porque para mim amor era o que o outro estava sentindo, o que estava fazendo. Eu sempre gostei de presentear muito as pessoas. Então, eu acho que eu queria ser lembrada como uma pessoa que queria amar o próximo, fazer o bem, ser feliz, mostrar um caminho de fé, de esperança, de
deles buscarem uma carreira profissional. Eu falo muito isso no Instagram. Eu quero que eles saibam o valor deles. Eu falo, vocês são especiais. Se ninguém falou, eu estou falando para vocês. Vocês são lindos, vocês são fortes, vocês são resilientes. Busque isso. Aí vira e mexe, eu boto posts das pessoas ensinando a ressurgir do trabalho, das coisas. Eu acho que me veriam como uma fênix, porque eu ressurgi muito das cinzas. Mas eu ensino isso. Assim, eu gosto de passar isso. Nem ensinar, mas é mostrar com o meu exemplo o que eles podem ser. Eu acho que é por isso que eu mostro tanta realidade. Para eles verem que se eu passei, se eu aguentei, se eu suportei, eles também vão fazer. Se eu te perguntar de pronto qual é a lembrança mais linda da sua vida, o que vem na sua cabeça? Nascimento do meu filho. Da vida há quantos anos? 18. Como é que foi esse momento para você? Perfeito, perfeito. Eu quase morri, né? Na verdade, porque... perfeito, eu quase morri. Porque ele era muito grande, e aí ele se esticou antes de nascer, e aí meu pulmão pressionou. E todo mundo tava no neném, tirando o neném, e ninguém olhando pra mim. E eu assim, ó, desfalecendo. Aí eu lembro que eu puxei o soro, alguma coisa, e foi pro chão. Bluft! Aí olharam pra mim, eu... tô morrendo. Aí o médico veio e, puf, te empurrou ele, assim, daqui do... Aí eu respirei, sabe? Mas senti ele no meu peito. Uma criança que parecia que tinha 3 meses. Davi veio enorme. Lindo, lindo. Era uma criança... Ele sempre foi uma criança muito bonita, assim. E acho que o carinho do Davi. Ele é um menino que eu falo que... se Deus quis me dar um presente, mas eu falo presente em vários sentidos. Ele fala coisas para mim, Quinho, que parece um garoto de 70 anos, sabe? E ele olha para mim, ele tem uma inteligência, ele é muito parecido comigo, ele é muita emoção. E aí, eu lembro que quando eu passei, acho que já contei isso, passei uma necessidade muito grande, eu estava com ele num colchão, no quarto, assim, e eu falava, vai para a casa do seu pai, lá tem piscina, tem seu quarto, tem seus brinquedos, mamãe não vai ficar triste, aqui é só por um tempo até o apartamento ficar pronto, que eu estava comprando apartamento para ele. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu chorando, ele limpava meu rosto assim, e ele falava assim, e quem vai cuidar de você? Não tem lugar melhor no mundo do que aqui, mamãe. Eu não vou, não. Uma criança de 7 anos. Ele deu aula para muitos homens marmanjos que estão aí, que não sabem o que é o sentido de amor. Eu acho que ali ele não foi só um filho, ele foi tipo, mãe, eu sou o único homem que tem aqui, eu sou o teu, só tem eu. Se eu sou tua fortaleza, eu só fico rindo com você, brincando. Se eu for embora, tu vai ficar triste. Era nesse... E não foi mesmo. E amava. Vocês acham que ele estava se importando com o que ele não tinha? Não estava nem aí. E ele é assim até hoje. O Davi, ele é um camaleão. Onde você botar ele se adapta. Ele já foi para o interior de São Paulo, ele não tinha nem colchão. E ele não reclamava. Mãe, isso aqui, eu que escondido pedi para uma fã que morava lá comprar tudo e levar para eles. Aí tive que levar para todo mundo, que eu não podia dar só para ele. Então, assim, agora vai para os Estados Unidos. Você acha que ele está preocupado? Ele quer ir. Ele quer ir. Ainda falou para mim assim, mãe, eu quero ir porque eu quero... Igual eu falava para minha mãe, ele falava assim, porque eu quero, mãe, que você nunca precise de mais nada. Eu vou fazer minha carreira lá, eu vou ser grande para dar tudo o que você quiser. Sabe, assim, isso não tem... Você vê que você fez o que Deus mandou, né? Você ensinou no caminho certo. Ele não vai se desviar, ele não vai sair do caminho. Eu tenho 2 presentes pra você. Ui! Mas pra você ganhar esses 2 presentes, você vai... Tu acha que é fácil? Vem assim, porque eu sou a Ana Paula. Ó, que eu sou boa, hein? Não, você é se maravilhosa. for charada, eu ganho. Você vai saber fácil. Eu vou te falar uma frase, bem curtinha, e você vai me dizer de quem é essa frase. Se você acertar, você ganha o primeiro presente. Tá? A frase é, deixa abrir comigo. Deixa abrir comigo? Deixa abrir comigo. Não, Daniel, não sopra. Ela olhou pro Daniel aqui e me socorre. Deixa abrir comigo? Deixa abrir. Acho que é brie. Brie funciona? É brie, Daniel? Aqui veio brie. Deixa a Brigitte comigo? Ah, é minha essa frase. Eu falei pra minha irmã, deixa a Brigitte comigo. A sua irmã? Sandra. Qual é o nome da sua irmã? Sandra. Será que foi a Sandra? Vamos ver. Irmã, ter você na minha vida é uma dádiva que poucas pessoas conseguiram ter. Olhar pro teu rostinho e ver o amor que você sente por mim. Cada vez que você me olha, enche a minha vida de sentido e de foco.
Te amo muito, minha irmã. Você é uma mulher guerreira, é uma mulher vencedora, é uma mulher que corre atrás dos seus objetivos. E eu tenho muito orgulho de ter passado hipoglós na sua pepeca. Te amo demais, tá, minha irmã? Curta muito a vida sempre. Seja sempre muito feliz. Não olhe para trás, olha sempre para frente, porque o teu futuro é cheio de luz, de brilho e de estrelas. Te amo demais, muito mesmo. Oh, que Ai, irmã linda. dela, coisa linda. Gente, vocês estão. Hoje só tem surpresas, É né? isso, mas não... Fala um pouquinho da Sandra, por favor. Então, a minha irmã sempre foi a minha referência, assim, porque a minha irmã, se hoje vocês acham que eu sou inteligente, é porque eu sempre mirei nela. Ela é uma mulher muito inteligente. Minha irmã é formada em linguística inglesa. A coisa mais difícil da língua inglesa é o que ela quis estudar. Se formou em letras na PUC. Minha irmã é uma pessoa que ela é paisagista e ela é muito forte. Se vocês acham que eu sou forte, é minha irmã. E vai falar alguma coisa de mim. Ela briga, ela que tinha que ir pro reality, que a minha irmã é braba. E ela é braba sem diminuir, sem precisar diminuir o outro, xingar. Ela é na finesse. Mas ela bota você lá no chãozinho rapidinho. Então, a minha irmã ela é muito forte. Ela é uma pessoa que, quando eu nasci, ela já era grande. Ela trabalhava na Embratel, que era antigamente telefone. Para os novinhos aqui, antigamente não existia celular. Você tinha que ir numa telefônica para fazer. E ela fazia as traduções em inglês. Então, ela que fazia as ligações internacionais. Minha irmã já fazia trabalhava em 2 lugares, sabe? Já ajudava lá em casa. Então, minha irmã sempre foi uma pessoa muito de correr atrás também. E a gente é muito amiga hoje, né? Porque ela se separou, deve ter uns 15 anos. Ela tem namoridos, mas nunca passa de 5 anos. E eu estava muito igual a ela, sempre quietinha, calma. A gente, final de semana para casa dela, antes de eu casar, foi assim. E aí, ela tem um grupo de moto, que ela foi diretora da Harley. Única mulher no Brasil, só tem uma nos Estados Unidos. E aí ela tem esses passeios e me carrega junto. Me carregava, né? Que Sandra, agora... inclusive, um beijo pra você. Foi fofíssima, falou comigo imediatamente. Mandou o áudio, mas Ai, eu que tenho uma linda. outra... Isso é raro, tá? Ela não fez isso em lugar nenhum. Querido, é só o Podiquinho. Palmas, Podiquinho, por favor. Mas agora a gente tem uma última surpresa. A frase é a seguinte. Sou muito privilegiado por Deus colocar você na minha vida. Sou muito privilegiado por Deus colocar você na minha vida. Quem é essa pessoa? Ou minha comadre Renata, ou Renata, o marido Daniel. Ou o marido Daniel. Vou te deixar dar 3 opções. Comadre Renata, marido Daniel ou... Acho que só. Chuta mais um. Meu filho? Davi? Acho Será? que não. Ou uma das minhas amigas, Josiane, Davi não foi. Michele. Davi, você acha que não foi? Não. Então tá. Então, Daniel, a cunhada Renata. Cunhada, você falou? Comadre. Comadre Renata e uma das amigas. É, ou uma cunhada minha, não sei, mas acho que essas aí principalmente. Como eu amo muito você. Vai me dar mais dica. Não vou dar dica nenhuma. Eu vou te mostrar já quem é. Errei? Você errou. Oi, mãe. Aqui é o Davi. Acertei. Passando aqui nesse momento especial para te falar que eu te amo muito. Acredito que você sabe disso, mas é sempre bom poder registrar isso, consolidar isso, porque amor de mãe não é igual. E você, para mim, é Porto Seguro, minha mãe, zona. Nunca deixa faltar nada. Não tenho nem palavras para definir o quanto você me ajuda, o quanto você é sempre atenciosa por mim. E eu te amo demais, para sempre. É um privilégio ter você ao meu lado, ter você como minha mãe, como minha amiga, como referência de mulher. É lindo a tua história, como superação de tudo. E isso tem que ser reconhecido no tamanho do teu esforço, da tua luta. Tá bom? Tá passando pra te desejar um beijo, falar que eu te amo muito. Um beijo. Ele não é lindo, gente? Ele não é lindo?
o Davi foi tão fofo comigo, tão querido. Ele falou, é. não, manda agora, vê se tá bom. Ó, passou 8 segundos, tira aí. Muito querido. Ele falou, ela vai gostar muito, ela vai ficar muito feliz. Ele Como é que sabe. você recebe essa mensagem? Ai, meu filho é um presente. É isso tudo que ele falou mesmo. E o mais bonito é que Deus me fez passar tudo isso com ele. Eu não só forjei o meu caráter, mas o dele. Eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem para qualquer mulher. Ele é aquele menino que ele é educado, que ele é carinhoso, que ele é atencioso, ele ouve, ele está disponível, sabe? Ele não é essa criança que hoje em dia faz tudo ao mesmo tempo, quer tudo, sabe? Ele não. Ele sabe reconhecer até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Ele pega ônibus, bicicleta, para mim não ficar pedindo Uber, sabe? Ele é aquele garoto que... ele não recebeu o que a vida deu para ele, porque ele era um menino que tinha tudo. Era de classe A. E, de repente, eu boto ele para a realidade de não ter praticamente nada para a gente recomeçar. Ele recebeu isso como um presente. Eu nunca vi o Davi falar da nossa fase como, poxa, minha mãe me deixou passar por isso, ou minha mãe... Não. Ele sabia que era para comprar um apartamento para ele sabia que era porque eu quero que ele não passe pelas coisas que talvez a maioria das pessoas passam, se sujeitando para ter um lugar para morar, se sujeitando a ouvir ou passar. Agora, ir para os Estados Unidos, eu falei para ele, você vai com uma condição. 4 anos, futebol, te escolheu, você brilhou, maravilha. Não brilhou, você vai ficar 1 ano trabalhando lá, em qualquer empresa, como TI, como qualquer coisa, porque eu quero que ele aprenda a em outro país, se sustentar, correr atrás da vida dele, porque eu quero que ele vire homem de uma forma bacana, num outro lugar que eu não tive essa oportunidade, entende? Então, eu acho que o Davi é isso que vocês viram. Ele é humilde, ele é aquele garoto que, se você der qualquer tipo de roupa, pode ser, ele vai usar, você pode dar a sua que ele vai usar, ele não tem essa coisa. Eu criei um Davi que eu tenho certeza que vai fazer o que Deus quer para ele com o maior amor, seja qual for o que Deus botar na mão dele. Davi, obrigado. Te amo, foi filho. Um foférrimo comigo, Sandra, Daniel, seu marido. A gente está acabando o programa, mas antes de acabar, eu sei que você já deve, obviamente, o tempo que você tem de carreira, de história e o tamanho que você tem na vida das pessoas, ouvir isso muitas vezes. Mas você não ouviu de mim ainda. Quando você contou a sua história, que você pequena brincava, colocava as bonecas e fazia o seu show, quando eu tinha 8 anos de idade, eu brincava de ser apresentador de televisão. Então eu tinha um rádio, eu gravava às 10 mais do dia, e às 10 mais do dia eram as atrações do meu programa. Então, no quarto do meu bisavô, eu tinha uma plateia, eu tinha 3 câmeras, eu interagia com o convidado, eu entrevistava as paquitas, eu era amigo da Xuxa. Apesar de ser o mais velho de 5 irmãos, eu fui criado sozinho. Então, os amigos imaginários, né, a minha criatividade sempre foi muito exacerbada nisso. E o que você viveu aqui hoje, nada mais é do que o sonho do Quinho de 8 anos de idade, que ainda está no degrau, Galgando, subindo, para que o meu trabalho chegue ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga ser reconhecido nacionalmente, e não pela questão da fama, mas pela questão de fazer o que eu amo fazer. E quando eu falei com seu marido, e ele muito carinhoso, eu vou falar isso de novo porque ele foi muito querido, ele falou, não, vamos fazer, vamos fechar. Eu fiquei meio bobo, assim, porque você faz parte da nossa vida. Eu tinha você nas pastas da Xuxa. Eu olhava pela televisão, você estava lá. Hoje de manhã eu acordei, coloquei uma música das Paquitas e eu comecei a chorar. Porque eu voltei no lugar da memória afetiva. Né? Eu lembrei da minha bisavó, do meu bisavô, eu lembrei do café da manhã que ela preparava para eu poder ver as Paquitas e a Xuxa. Então, ter você aqui é muito mais do que uma entrevista, é muito mais do que um podcast, é muito mais do que alavancar o meu trabalho. É a realização de um sonho, de um menino que cresceu sendo inspirado por uma rainha e pelas suas surtas que estavam ali. Né? Vocês fazem parte do sucesso que é a Xuxa na nossa vida. E a gente conseguiu trazer uma galera para cá, e repito, é o episódio com mais gente aqui, então eu vejo os olhos deles, assim, gente com camiseta, gente, porque saiba que você é muito importante na nossa vida. E você foi muito importante nesse momento da minha vida. E eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano muito incrível. Amém. Porque eu tive você aqui. Obrigada.
Conheço. Te amo mesmo. Espero ser pé quente, porque eu geralmente sou. Por favor. Geralmente eu sou bem pé quente. E a gente sente, sabe? Quando eu cheguei aqui, o seu olhar já falava por si. O que é sucesso? O sucesso é quando você faz o que você ama e você consegue transmitir e ter pessoas na mesma vibração, que está no rádio que você, sabe? E eu acho que isso faz com que esteja cheio. Eu acho que a minha energia, é o meu carinho, é o amor que eles têm por mim, mas muito é você também. Porque você faz a diferença. Eles estão se sentindo bem aqui, eles se sentem representados. Eu queria chamar uma pessoa que está chorando desde a hora que vem aqui, dá um beijo em mim, vem cá. Para representar todos os fãs. Como é seu nome? Renata vai representar todos os fãs aqui. Eu vou dar um beijo nela. Então, vocês se sintam todos beijados. Tava viajando. Eu contei da minha mãe e ela começou a chorar. É uma honra estar aqui. Ajudar esse amigo aqui, movimentar. Tamo junto. Obrigada pelo Obrigado, carinho, tá? Senta aqui que a gente agora vai encerrar o programa. E eu não podia, assim, isso não estava combinado, tá? Se você quiser dizer não, pode dizer não que a gente corta. Mas a gente queria que o pessoal que tá em casa, não no YouTube, mas as redes do Podiquinho, eles terminassem com um É Tão Bom. Dançando, tá? Não é cantando. Assim, aí você vai botar a imagem? A gente vai botar uma imagem, daqui a pouco esse cenário vira um negócio aqui, a gente muda tudo. Porque a gente não pode ter você aqui... E não dançar. Cara, assim, Ah, não, peraí. Ah, tem um chapéu. Não, mas não é só chapéu não, peraí. Você tem uma missão agora, a gente acabou o programa, esqueci total disso. Segura o chapéu, por favor. Nós sabíamos que paquitas tinham nomes, não tinham? Tinha. Chiquitita, Miúcha, Pituchita. Se você vai me batizar agora. Se você botasse o nome? Qual seria o nome de Quinho Fonte de Paquita? Plateia quer ajudar? Marcucho não. Quinho Chito. Quinho Chito. Por favor, um momento. Eu te batizo. Tinha que ser vermelho pra eu te batizar, né? A partir de hoje, meu nome Quinho Chito. Quinho Chito. Gostaram, né? Ana, olha pra câmera. Só vendo esse nome na minha vida. Manda um recadão ao pessoal que tá em casa. Gente, obrigada pelo carinho. Adorei ter esse momento com vocês. Quero ler os comentários. Quem sabe a gente volta aqui pra fazer alguma coisa legal de um quadro. Vou carregar ele pro Pituchetas Day. Mas obrigada pelo carinho com o canal dele. Gente, manda aviãozinho, manda pra todo mundo, curte lá. Dá palpite mesmo, fala quem vocês querem que esteja aqui para ele correr atrás. E obrigada a todo mundo que veio aqui de coração, seja que vocês saíram da casa de vocês, fizeram o maior sacrifício para estar aqui, de São Paulo, de outros lugares. Obrigada, eu amei a surpresa, amei ter o carinho seu de todas as perguntas, da minha família, meu filho, minha irmã. Então, conta comigo sempre. E saiba que Deus tem um propósito muito grande, não só de realizar seu sonho de menino, mas também de ajudar muitas das pessoas que estão assistindo, que você passa essa energia, você traz essa leveza, ao mesmo tempo perguntas interessantes, perguntas que todo mundo quer fazer. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado! E como Quinho Chito prometeu, eu me despeço de vocês. Pessoal que tá no @Podiquinho, vai conferir o vídeo aqui do final, a gente dançando com a Ana Paula. Então, como ela falou, não esquece, vai lá, se inscreve. Gente, eu tô totalmente emocionado, porque agora eu sou Quinho Chito, eu sou outra pessoa, tá? Não tenho como. Guilherme, bota aqui embaixo, assim, ó, Quinho Chito, que a partir de hoje é quase um Cheetos, né? Quase um salgadinho. Quinho Chito. Um beijo, até semana que vem! Não, Quinho Chito com X.